Imagine que você acorda. Não tem despertador, não tem alarme no celular, não tem aquele cheiro de café que te tira da cama com um mínimo de dignidade. O que te acorda é o calor. Um calor seco, pesado, que já às 5 da manhã faz o ar dentro do seu quarto parecer o interior de um forno que nunca foi desligado. Você está deitado num colchão de palha sobre um chão de terra batida. As paredes ao redor de você são de tijolo de lama seca ao sol, com frestas suficientes para passar luz, vento e tudo aquilo que você preferia que ficasse do lado de fora. Você não tem nome no registro de nenhum faraó. Você não aparece em nenhum hieróglifo dourado. Você é o trabalhador, o anônimo, a base de tudo. E o seu dia começa agora, em 1250 a.C., no coração do Egito que nenhum museu vai te mostrar. O primeiro movimento que você faz é olhar para o chão antes de colocar os pés nele. Não é paranoia, é sobrevivência. Escorpiões entram pelas frestas das paredes durante a noite em busca de calor, e o chão de terra é o lugar favorito deles ao amanhecer. Não é incomum acordar e encontrar um desses bichos entre o colchão e a parede. A picada não mata na maioria dos casos, mas deixa você incapacitado por dias, com febre, convulsões, dor que irradia pelo corpo inteiro e sem nenhum analgésico disponível que funcione de verdade. Existe na sua vila um homem cuja função é passar de porta em porta, recitando fórmulas e encantamentos para afastar escorpiões e cobras. Ele é respeitado. Ele é necessário. E o fato de que ele existe como profissão te diz tudo o que você precisa saber sobre a frequência com que esses animais aparecem dentro das casas da sua comunidade. Sua casa tem 4 cômodos. Nela vivem você, sua esposa, 3 filhos, a sogra e, às vezes, algum parente que chegou de outra vila e ainda não foi embora. Não tem janela de vidro porque vidro, como você conhece hoje, não existe. Tem aberturas cobertas com tecido de linho que filtram parte da poeira, mas deixam entrar tudo mais. Não tem banheiro, não tem pia, não tem nenhum canto da casa destinado exclusivamente à higiene, porque higiene, como conceito estruturado, ainda não chegou ao seu cotidiano. O que existe é um canto de areia do lado de fora, compartilhado com os vizinhos, onde todos fazem suas necessidades, de manhã, à tarde, à noite. Todo mundo, ao lado de todo mundo, sem cerimônia, sem privacidade, sem alternativa. A água chega uma vez por dia, trazida em jarras sobre o lombo de um burro. São 100 litros por casa. Parece muito até você calcular o que precisa fazer com eles. Beber, cozinhar, lavar os utensílios, limpar as crianças, molhar as plantas se tiver alguma. 100 litros para tudo isso, para todas as pessoas dentro da sua casa, por um dia inteiro. Você usa cada gota com uma consciência que a maioria das pessoas hoje nunca vai precisar ter. E mesmo assim, no fundo, você sabe que essa água não é segura. Ela vem do Nilo, e o Nilo é tudo, e também é o problema. Mas isso você vai entender melhor mais tarde. Você se levanta, esfrega o rosto, chama sua esposa, o dia começa. E o dia no Egito Antigo, para quem não tem título, nem cargo, nem privilégio, é longo, físico, implacável. E começa antes do sol chegar ao pico, porque depois que ele chega, trabalhar ao ar livre vira uma questão de sobrevivência literal. O corpo precisa ser movido antes que o calor impeça qualquer movimento. Essa é a lógica que rege a vida de milhões de pessoas ao longo do Nilo. Acordar cedo não é disciplina, é necessidade. E necessidade, nesse Egito, é a única lei que todo mundo obedece sem questionar. Sua primeira refeição do dia é pão. Não tem outra opção. O pão egípcio é feito de cevada ou trigo, moído em pedras de arenito, misturado com água e assado em formas de argila sobre brasas. É denso, pesado, pouco saboroso e carrega dentro da massa algo que nenhuma padaria moderna jamais toleraria: areia.
As pedras de arenito, usadas para moer o grão, soltam fragmentos minúsculos de quartzo, feldspato e mica durante o processo. O vento do deserto sopra mais partículas durante o preparo ao ar livre. O resultado é um alimento que, a cada mordida, funciona como lixa passando sobre o esmalte dos seus dentes. Refeição após refeição. Dia após dia. Ano após ano. Análises feitas em dentes de múmias egípcias revelam um padrão consistente e perturbador. Desgaste severo, perda de esmalte, exposição da polpa dentária em pessoas que muitas vezes ainda estavam na faixa dos 20 e poucos anos. Quando a polpa fica exposta, vem a infecção. Quando a infecção não é tratada, o abscesso se forma. Quando o abscesso perfura o osso, começa a necrose. E quando a necrose avança, o que era uma dor de dente vira uma causa de morte. Arqueólogos encontraram regularmente múmias com mandíbulas destruídas por abscessos que se espalharam para além do dente, para além da gengiva, para dentro do osso facial. Esses egípcios não morreram de guerra, não morreram de acidente, não morreram de nenhuma doença dramática. Morreram de dor de dente. E o pão que comiam todos os dias foi o que iniciou esse processo. Silenciosamente, mordida por mordida. Junto com o pão, você bebe cerveja. Mas esqueça qualquer imagem que essa palavra evoca hoje. A cerveja egípcia é pão fermentado dissolvido em água do Nilo. É grossa, turva, morna, com pedaços de grão flutuando na superfície. O sabor é azedo e pesado. Não é uma bebida de prazer, é uma bebida de necessidade. A fermentação mata parte dos micro-organismos presentes na água, tornando a cerveja ligeiramente mais segura que beber o Nilo direto, só ligeiramente. E ela é tão fundamental para a economia que funciona como moeda. Trabalhadores são pagos parcialmente em cerveja, 10 pães e uma medida de cerveja por dia de trabalho. Esse é o seu salário. Esse é o sistema. Você come pão que destrói seus dentes, bebe cerveja que não te nutre de verdade e sai dali para um dia de trabalho que vai destruir o resto do seu corpo de maneiras que só vão aparecer nos seus ossos décadas depois, quando alguém que ainda não nasceu vier escavar o lugar onde você foi enterrado. A análise de esqueletos encontrados em sítios arqueológicos ao longo do Nilo revela um padrão que se repete com consistência desconcertante. Sinais de crescimento atrofiado por deficiência nutricional. Osteoporose em adultos jovens. Densidade óssea comprometida em pessoas que tinham menos de 30 anos. O corpo humano, sem proteína animal suficiente, sem vitaminas essenciais, sem variedade alimentar, começa a canibalizar a si mesmo para manter os órgãos funcionando. Os ossos pagam o preço. E você, que come pão com areia e cerveja de Nilo todos os dias da sua vida, está pagando esse preço agora, sem saber, porque a relação entre alimentação e saúde ainda não existe como conhecimento organizado no seu mundo. Você come o que tem, e o que tem é isso. E se o que você come já vai destruindo o seu corpo por dentro, o que você vai fazer agora vai destruir o que sobrou por fora. Porque o trabalho está chamando, e no Egito de 1250 a.C., recusar não é uma opção que existe. Falando em destruição do corpo, é impossível continuar sem falar sobre o que o trabalho fazia com essas pessoas. E quando digo trabalho, não estou falando de jornada exaustiva de escritório, de reunião que poderia ser e-mail, de horas extras que ninguém paga. Estou falando de algo que hoje seria classificado sem hesitação como tortura institucionalizada. Todos os anos, quando o Nilo entrava em cheio na estação da inundação e cobria os campos, tornando a agricultura impossível, o governo egípcio acionava o que chamavam de corveia, uma convocação compulsória de trabalhadores para obras do Estado. Não era um pedido, não era um convite, era uma ordem. E a ordem era simples:
Você vai, você trabalha, você recebe pão e cerveja como pagamento, e você não questiona. Os trabalhadores eram levados para pedreiras a céu aberto, onde o sol batia diretamente sobre a pedra calcária, e a temperatura do chão ultrapassava os 50 graus. Lá, com ferramentas de cobre e madeira, eles cortavam blocos que pesavam mais que seus próprios corpos. Transportavam esses blocos em trenós de madeira, puxados por dezenas de homens juntos, com cordas de fibra vegetal enroladas nos ombros e nas mãos. Subiam rampas de areia e entulho, carregando peso, desciam vazios, subiam novamente carregados. Dia após dia. Sem mecanismo de proteção articular, sem suporte lombar, sem nenhuma compreensão do que aquilo estava fazendo com a estrutura interna do seu esqueleto. As evidências físicas disso estão gravadas nos ossos de quem foi escavado. Em um sítio específico, onde viviam famílias de trabalhadores que construíam tumbas reais, os arqueólogos encontraram uma população com taxas de artrite nos joelhos e tornozelos significativamente superiores a qualquer outro grupo egípcio estudado. Mais de 2/3 dos esqueletos apresentavam pelo menos uma fratura óssea, muitas delas consolidadas de forma irregular, o que indica que a fratura aconteceu, não foi tratada adequadamente, e o osso soldou torto enquanto o trabalhador continuava sendo obrigado a trabalhar. 3/4 dessa população apresentavam artrite severa. E a arqueóloga que conduziu parte dessa análise descreveu esse grupo como a população mais fisicamente devastada de todo o registro arqueológico egípcio. Pense nisso por um segundo. Não estamos falando de uma exceção, de um grupo de azar extremo, de um acidente histórico. Estamos falando do padrão, do normal. Esses corpos destruídos eram o resultado esperado de uma vida de trabalho no Egito Antigo. Você não chegava aos 30 anos em bom estado físico. Você chegava aos 30 com coluna comprometida, joelhos gastos, mãos deformadas e dentes se desintegrando na boca por uma dieta que nunca foi adequada. E ainda tinha mais anos de trabalho pela frente, porque a alternativa era não comer. O trabalho começa antes do amanhecer, porque o calor da tarde torna o esforço físico intenso, literalmente perigoso. Você sobe encostas de pedra no escuro, com uma tocha de gordura animal na mão, carregando ferramentas que pesam o que pesam. Você trabalha até o meio-dia para, no pico do calor, por algumas horas e retoma quando o sol começa a ceder. Você volta para casa quando já escureceu. Come pão, bebe cerveja, deita no colchão de palha. E amanhã começa tudo de novo. Não existe fim de semana. Não existe férias. Não existe afastamento médico. Existe o trabalho e existe a corveia, e entre os dois, algum tempo em casa para tentar recuperar o que não tem como ser recuperado. E tudo isso, todo esse esforço, toda essa destruição física, acontece sob o peso de uma obrigação que ninguém te pediu permissão para impor. Você constrói tumbas para homens que nunca saberão seu nome. Você arrasta pedras para monumentos que vão durar milênios e nos quais sua existência não vai aparecer registrada em nenhum lugar. Você é a base invisível de uma civilização que o mundo inteiro vai admirar, sem nunca se perguntar o que custou construí-la. Mas antes de falar sobre o que acontecia quando esse sistema finalmente era demais, precisamos falar sobre a outra coisa que estava destruindo seu corpo, silenciosamente, muito antes do trabalho ter a chance de terminar o serviço. A água. Se o trabalho era o inimigo que você via, a água era o que matava sem avisar. E no Egito Antigo, não havia como viver longe da água. O Nilo não era só o rio, era a fronteira entre existir e não existir. 200 quilômetros de civilização comprimidos numa faixa estreita às margens de um único curso d'água que cortava o deserto mais árido do planeta. Fora dessa faixa era areia, calor, morte. Então todo mundo vivia junto,
Todo mundo usava a mesma água. E a mesma água que te mantinha vivo estava, ao mesmo tempo, te destruindo por dentro de um jeito que você jamais ia entender. Nas margens lamacentas do Nilo, entre a vegetação aquática e o fundo lodoso do rio, viviam caramujos microscópicos. E dentro desses caramujos, em determinados estágios do seu ciclo de vida, habitavam larvas de um parasita chamado esquistossoma. Quando você entrava na água, essas larvas perfuravam sua pele, sem dor, sem vermelhidão, sem nenhum sinal de que algo tinha acontecido. Você saía da água, secava os pés, continuava o seu dia completamente alheio ao que acabara de entrar no seu corpo. A larva migrava pelo sistema linfático até a corrente sanguínea. Da corrente sanguínea ia para o fígado, onde amadurecia e se reproduzia. Os ovos produzidos então se espalhavam para os rins, para o intestino, para outros órgãos, e esses ovos não saíam. Eles ficavam, calcificavam, viravam estruturas duras, pedras biológicas dentro dos seus órgãos, causando inflamação crônica, dano progressivo, falência gradual. O processo era lento o suficiente para que você nunca conectasse o ponto. Você estava cansado? Era o trabalho. Estava urinando sangue? Era algo que você comeu? Seu abdômen estava inchando? Era uma maldição, talvez, ou um espírito que precisava ser expulso com os encantamentos certos. Estudos realizados em múmias egípcias identificaram ovos calcificados de esquistossoma em fígados, rins e intestinos de indivíduos de várias épocas e diferentes posições sociais. Uma múmia de um adolescente de Tebas, analisada décadas atrás por pesquisadores no Canadá, revelou infecção extensa por esse parasita. Um garoto que morreu há mais de 3.000 anos ainda carregava dentro do corpo, preservado pelo processo de mumificação, a evidência do que provavelmente foi um dos fatores da sua morte. E as estimativas arqueológicas sugerem que mais da metade da população egípcia estava infectada. Não era uma exceção, era o estado natural de existir naquela época, naquele lugar. E o esquistossoma não era o único problema. A mesma água que carregava esse parasita também transportava bactérias causadoras de disenteria, tifoide e outras infecções intestinais. A mesma margem do rio onde você lavava suas roupas era a mesma onde jogava o que precisava ser descartado. Não havia conceito de separação entre água limpa e água contaminada, porque essa distinção dependia de um entendimento sobre micro-organismos que simplesmente não existia. O Nilo era o Nilo. Era tudo junto. E você bebia, nadava, lavava, irrigava e morria usando tudo do mesmo lugar. A malária também fazia parte da paisagem. Mosquitos nas margens do rio, em águas paradas nos campos alagados após as inundações sazonais, encontravam condições ideais para se reproduzir. A doença se espalhava de forma tão consistente que análises de DNA em múmias de diferentes períodos e classes sociais confirmaram a presença do parasita da malária em pessoas que viveram separadas por séculos. Não era um episódio isolado. Era endêmica, era background, era parte do que significava existir no Egito Antigo para qualquer pessoa em qualquer posição social. E no meio de tudo isso, quando você ficava doente, quando o corpo finalmente sinalizava que algo estava errado, de um jeito que não podia mais ser ignorado, você precisava de ajuda. Você precisava de um médico. E é aqui que a história fica ainda mais sombria. Porque a medicina egípcia era simultaneamente uma das mais desenvolvidas do mundo antigo e uma das mais capazes de te matar mais rápido do que a doença. O que a medicina podia fazer por você era uma combinação desconcertante de intuição brilhante e superstição absoluta. E o problema era que não existia nenhum jeito de distinguir uma da outra. Os egípcios desenvolveram um conjunto impressionante de conhecimento médico para a época.
Sabiam imobilizar fraturas com talas de madeira e bandagens de linho com precisão que arqueólogos reconhecem como clinicamente eficaz até hoje. Usavam mel em feridas abertas como agente antibacteriano e funciona de verdade. A ciência moderna confirmou as propriedades antimicrobianas do mel séculos depois. Extraíam a casca de uma planta que contém o mesmo princípio ativo que hoje chamamos de ácido salicílico, que é a base da aspirina. Faziam procedimentos de cateterismo urinário. Realizavam cirurgias rudimentares de catarata. Identificavam e classificavam tipos diferentes de lesões traumáticas com uma sofisticação que surpreende pesquisadores. Mas o mesmo texto que descreve esses procedimentos também prescreve cocô de crocodilo como contraceptivo, fezes de mosca como ingrediente em remédios para infecção de pele, esterco de gazela para problemas gastrointestinais. Para a enxaqueca, o tratamento padrão envolvia amarrar uma figura de argila na cabeça do paciente com faixas de linho inscrito com nomes de deuses. Para a epilepsia e dores de cabeça crônicas que não respondiam a outros tratamentos, existia a trepanação, furar o crânio do paciente com uma broca de pedra para liberar os espíritos malignos que causavam o problema. O procedimento era feito sem anestesia real, sem asepsia, sem nenhum controle sobre o que acontecia depois do crânio ser aberto. E o que tornava tudo isso verdadeiramente perigoso não era a brutalidade dos procedimentos. Era a sinceridade com que os médicos acreditavam em tudo o que faziam. O homem que te aplicava mel na ferida e o homem que te prescrevia esterco de gazela eram o mesmo homem, com a mesma convicção, a mesma seriedade, a mesma crença genuína de que ambos os tratamentos funcionavam. A fronteira entre ciência empírica e magia simplesmente não existia. Tudo era medicina, tudo era religião, tudo era a mesma coisa, costurado no mesmo papiro, recitado com o mesmo tom de autoridade. Os documentos médicos egípcios que sobreviveram são extensos, detalhados e revelam uma mente coletiva que estava genuinamente tentando entender o corpo humano com as ferramentas disponíveis. Mas sem microscópio, sem teoria dos germes, sem nenhuma compreensão de como infecções funcionam em nível celular, as tentativas mais bem intencionadas podiam acelerar a morte em vez de impedi-la. Você ia ao médico com um abscesso, saía de lá com mel na ferida e uma instrução para recitar um encantamento específico ao entardecer. Ou saía de lá com esterco de animal pressionado contra a infecção, introduzindo bactérias adicionais num tecido já comprometido. E não havia como saber, antes de ver o que acontecia nos dias seguintes, qual dos dois tratamentos tinha sido aplicado. Mas ao menos enquanto você estava doente, ninguém te prendia por isso. Quando o problema era doença, a resposta era médico e magia. Quando o problema era crime, a resposta era diferente e era permanente. A justiça no Egito Antigo não funcionava com base em nenhum princípio que você reconheceria como familiar. Não existe prisão no sentido que conhecemos. Não existe cela onde você cumpre anos de pena afastado da sociedade. Não existe processo longo, defensor, recurso, presunção de inocência até prova em contrário. A justiça egípcia é rápida, física, pública e indelével. A sentença não é um tempo que você cumpre, é uma marca que você carrega pelo resto da vida. Roubo podia custar o nariz. Literalmente, uma lâmina, uma contenção e a amputação era feita em público diante da comunidade, como demonstração de que o Estado via tudo e que o preço da transgressão era visível para todos. E para onde iam essas pessoas depois? Existia uma cidade no extremo oriental do deserto do Sinai, criada especificamente para receber os condenados a esse tipo de mutilação. Uma comunidade inteira formada por pessoas que tinham o rosto marcado pelo crime e pela punição.
Uma cidade de rostos alterados, vivendo juntos no exílio, separados da sociedade que os havia expulsado, não por grades, mas pela própria deformidade que sinalizava a todos o que tinham feito. Crimes menores custavam uma orelha. Crimes mais graves resultavam em formas de execução que priorizavam a duração do sofrimento sobre a rapidez da morte. Uma estaca de madeira untada com gordura era o instrumento. O condenado era posicionado sobre ela, e a gravidade fazia o trabalho, lentamente, ao longo de horas, às vezes dias, dependendo da resistência física do indivíduo e da gravidade considerada pelo tribunal do que havia sido feito. Era uma punição pensada não apenas para matar, mas para servir de aviso. Pública, prolongada, impossível de ignorar. Para quem recebia como punição o trabalho forçado, o destino mais temido eram as minas de ouro da Núbia, no extremo sul do Império. O relato de um historiador que as visitou séculos depois descreve condições que ele classificou como as piores que havia testemunhado em qualquer civilização. O calor dentro das minas ultrapassava 50 graus. A água era racionada de forma insuficiente para o nível de esforço exigido. Os condenados trabalhavam sem descanso adequado, sem equipamento de proteção, sem nenhuma perspectiva de retorno. Poucos voltavam. A sentença de trabalho nas minas da Núbia era, na prática, uma sentença de morte executada de forma lenta e geograficamente remota. O que é importante entender é que esse sistema não era percebido como injusto pelos padrões da época. Era a ordem natural das coisas. O faraó era divino, a lei era sagrada. A punição era a expressão da vontade dos deuses, manifestada através do Estado. Questionar era impossível, não apenas porque era perigoso, mas porque as estruturas mentais para questionar ainda não estavam disponíveis. Você nascia dentro de um sistema que se apresentava como cósmico, inevitável, eterno. E você vivia dentro dele do jeito que era possível viver. Até o dia em que não era mais possível. Até o dia em que o sistema quebrou, pela primeira vez documentada na história, por causa de homens que decidiram que a fome era mais urgente que o medo. O que aconteceu em 1158 a.C. é um dos momentos mais extraordinários de toda a história humana. Não pelo que parece ser à primeira vista, mas pelo que representa na profundidade. Os trabalhadores que construíam as tumbas no Vale dos Reis estavam há meses sem receber seus pagamentos em grãos. 6 meses. Meio ano trabalhando sob o sol, subindo encostas, carregando pedras, descendo no escuro da madrugada. Tudo isso com a promessa de um pagamento que não chegava. Enquanto isso, as famílias em casa passavam fome. As crianças passavam fome. E a construção das tumbas dos faraós continuava impassível, indiferente. Então eles pararam, simplesmente pararam. Largaram as ferramentas no chão, cruzaram os braços, saíram do canteiro e marcharam até os templos mortuários de Tebas. E gritaram com uma clareza que atravessou 3.000 anos e ainda chega até nós, através do papiro que registrou esse dia. Estamos com fome. Não era um manifesto político, não era uma teoria econômica, não era uma ideologia. Era a declaração mais básica que um ser humano pode fazer. Eu preciso comer e vocês devem isso a mim. É a primeira greve trabalhista documentada na história. Não existe registro anterior. 3.000 anos antes de qualquer sindicato, antes de qualquer lei trabalhista, antes de qualquer carta de direitos, um grupo de homens anônimos que construíam monumentos para os mortos decidiu que os vivos mereciam mais. E fizeram isso sem vocabulário para o que estavam fazendo, sem teoria que os ampara, sem precedente que os inspirasse. Fizeram porque a fome era maior que o medo. Fizeram porque, em algum nível que nem eles mesmos conseguiriam articular, sabiam que o que estava acontecendo era errado. O governo finalmente pagou. Os grãos chegaram.
E depois que chegaram, os trabalhadores voltaram. Voltaram às encostas, voltaram às ferramentas, voltaram às pedras e ao calor. Porque a vida continuava sendo o que era. O sistema continuava de pé. A greve não mudou a estrutura, mas fez algo que talvez seja mais importante do que qualquer mudança estrutural. Provou que dentro de todo esse peso, toda essa opressão, toda essa destruição física e ausência de direitos, existia humanidade suficiente para dizer não, para parar, para exigir o que era devido, mesmo sem palavras para isso. E depois que a vida finalmente terminava, depois que o corpo que tinha sido tão exigido desde o nascimento finalmente parava, o que acontecia? A resposta depende inteiramente de quem você era. E no Egito Antigo, como em todo lugar e em todo tempo, quem você era determinava tudo, até na morte. Para o faraó, a morte era o início de uma jornada elaborada, preparada ao longo de décadas, executada com uma precisão que bordejava o obsessivo. O processo de mumificação durava 70 dias. O cérebro era removido através das narinas com um instrumento de bronze comprido, fragmentado e extraído em partes. Os órgãos internos, o fígado, os pulmões, o estômago, os intestinos, eram retirados um a um, tratados com substâncias preservativas e armazenados em vasos separados, cada um sob a proteção de uma divindade específica. A cavidade do corpo era preenchida com resinas aromáticas, mirra, canela, materiais que tinham como função preservar a forma e perfumar o que restava. Centenas de metros de linho fino eram enrolados ao redor do corpo em camadas, cada camada com suas próprias fórmulas e amuletos inseridos nos pontos estratégicos. O sarcófago que recebia o resultado final era decorado com ouro, com lápis lazuli trazido de regiões distantes, com inscrições que deveriam guiar o espírito pela jornada do além. Para 95% dos egípcios, nenhuma disso existia. Um historiador grego que visitou o Egito alguns séculos depois descreveu 3 pacotes de mumificação disponíveis. O mais caro era o que você vê nos museus. O intermediário envolvia injetar óleos no corpo para dissolver os órgãos internos, mantendo a estrutura exterior. O mais barato era uma limpeza básica, imersão prolongada em natrão, o sal dessecante que os egípcios usavam para a preservação, e devolução do corpo à família sem caixão ornamentado, sem ritual elaborado, sem a maior parte do que tornava a mumificação egípcia famosa. E para os mais pobres de todos, para aqueles que não tinham nem para o pacote mais simples, o fim era um pano qualquer, uma cova coletiva rasa na areia quente do deserto, e a esperança de que a areia seca fosse suficiente para preservar o corpo enquanto o espírito encontrava seu caminho. Os sacerdotes ainda recitavam encantamentos mesmo nesses enterros mais simples, porque a crença era de que a morte igualava o que a vida separava. A pobreza não deveria impedir o renascimento. Mas o ritual, o investimento, o cuidado físico com o corpo, que serviria de âncora para o espírito na outra vida, esses eram privilégios que o dinheiro comprava, e a maioria das pessoas não tinha dinheiro. O que é perturbador, olhando de fora, com o benefício de tudo que sabemos, é que a civilização que mais fascinou o mundo moderno ao longo de séculos de exploração arqueológica e popular foi também uma das que mais castigou quem viveu nela. Não existe contradição nisso quando você entende o mecanismo. A grandiosidade das pirâmides, dos templos, das esculturas, dos papiros foi produzida exatamente pelo sistema que esmagava quem construía. A beleza era possível por causa da opressão, não apesar dela. Tutankhamon, o faraó mais fotografado, mais reproduzido, mais famoso de toda a história egípcia, tinha múltiplas infecções de malária no sangue ao morrer. Tinha uma fratura no fêmur esquerdo que nunca cicatrizou adequadamente.
Tinha diversas outras condições físicas documentadas em exames realizados no início deste século com tecnologia de tomografia e análise de DNA. Se nem o faraó, com acesso irrestrito aos melhores médicos do Egito inteiro, com a melhor alimentação disponível no império, com todos os recursos que a posição mais elevada do mundo antigo podia oferecer, conseguia escapar das doenças que permeavam aquela sociedade. Imagine o trabalhador descalço que pisa no Nilo todos os dias, come pão com areia, dorme no chão com escorpiões e carrega pedras até os ossos quebrarem. Eles não eram primitivos. Quero que isso fique claro, porque é fácil olhar para tudo isso e concluir que eram. Construíram as pirâmides de Gizé usando princípios de engenharia que ainda geram debate entre especialistas modernos. Desenvolveram um sistema de escrita sofisticado e flexível o suficiente para registrar medicina, poesia, administração, filosofia e diplomacia. Criaram um sistema de irrigação capaz de sustentar milhões de pessoas numa faixa de terra estreita cortada por um único rio no meio do deserto mais árido do planeta. Tinham astronomia funcional, matemática aplicada, compreensão de anatomia que nenhuma outra civilização da época igualava. Desenvolveram um conceito de vida após a morte tão poderoso e elaborado que influenciou sistemas religiosos durante milênios, mas viviam num mundo sem microscópio, sem teoria dos germes, sem antibióticos, sem anestesia real, sem nenhuma das ferramentas que hoje consideramos básicas para distinguir o que salva do que mata. Cada decisão médica era uma aposta feita no escuro, com boa intenção e ferramentas inadequadas. Cada copo de água era um risco aceito, porque a alternativa era a sede. Cada pedra carregada era mais um fragmento de osso gasto contra um futuro que não incluía o trabalhador em nenhuma das narrativas que importavam. Eles construíram monumentos que duraram 5.000 anos. E os corpos das pessoas que arrastaram cada pedra desses monumentos estavam destruídos antes dos 30. A civilização que mais fascina o mundo moderno é também a que mais castigou quem viveu nela. O faraó descansava em ouro, o trabalhador apodrecia na areia. E entre os dois, o Nilo seguia correndo, cheio de parasitas, cheio de perigos, cheio da promessa de uma vida eterna que para 95% das pessoas começava e terminava na lama. Na próxima vez que você abrir a torneira e deixar a água correr enquanto escova os dentes, lembra que eles bebiam, cozinhavam, tomavam banho e descartavam dejetos no mesmo rio e que dentro desse rio vivia algo invisível que calcificava dentro dos seus órgãos por décadas. Na próxima vez que você reclamar do dentista, do barulho da broca, do desconforto de ficar de boca aberta, lembra que eles comiam areia em cada refeição e morriam com a mandíbula apodrecida por abscesso. Na próxima vez que você sentir que seu trabalho não é reconhecido, que o sistema é injusto, que ninguém vê o esforço que você coloca, lembra que a primeira greve da história da humanidade foi feita por homens que passaram 6 meses carregando pedras sob sol de 45 graus, sem receber um único grão de trigo, e que mesmo assim, depois que pagaram, eles voltaram. Não porque eram fracos, porque eram humanos, porque a vida, mesmo pesada, continuava sendo a vida. Esse é o Egito real. Não o das exposições com iluminação indireta e áudio guiado. O Egito dos parasitas e da areia nos dentes. O Egito das fracturas mal curadas e dos sacerdotes que curavam com mel e matavam com esterco. O Egito da primeira greve, do primeiro não, do primeiro momento documentado em que seres humanos decidiram coletivamente que tinham valor o suficiente para exigir o que era seu. Se você chegou até aqui, você já sabe que não é todo mundo que tem paciência e curiosidade para mergulhar de verdade na história. Você é o tipo de pessoa que quer entender como as coisas realmente eram,
não a versão polida que vem de ingresso de museu. Por isso, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que também ia querer ver isso. Não porque eu precisei te pedir, mas porque você sabe que essa pessoa vai ficar tão impactada quanto você ficou. E se ficou com alguma coisa martelando na cabeça, uma pergunta, uma dúvida, uma reação ao que acabou de assistir, escreve nos comentários. Eu leio. E essas conversas nos comentários às vezes geram os próximos vídeos. E se ainda não está inscrito no canal, faz isso agora. Não precisa pensar muito. Você já viu do que esse canal é capaz. O próximo vídeo que está aparecendo aí na tela agora faz a mesma coisa com outra civilização que você pensa que conhece, mas provavelmente não conhece de verdade. Aperta play. Você vai querer ter visto.